Bom dia, gente. Vocês vão perceber uma diferença aqui na gravação. Deu um probleminha, eu precisei gravar novamente, tá ok? Bom, então vamos lá. O que nós vimos até a última aula, né, a aula passada, nós montamos aqui o nosso menu, a gente terminou de montar o nosso menu com os efeitos, né? Então, nós vamos agora terminar os ajustes. Falta um ajuste aqui no menu, na parte do que a gente está chamando de logo, né, que é um texto. Eu vou dar uma ajustada nele. E depois eu vou mostrar uma alternativa de usar uma imagem no lugar do texto, né? Que a maioria dos menus são imagens, na verdade, né? Tem empresas que usam imagem, tem empresas que usam texto aqui no local, tá? Então nós vamos fazer esse primeiro ajuste, depois a gente faz a segunda opção, ok? Na parte do HTML nós não precisamos mexer em nada, já está tudo arrumado, tá? Então agora nós vamos ajustar aqui no CSS. Então o que falta aqui no meu CSS? A parte lá do que a gente está chamando de logo, que é o texto, ok? Então, como vai ficar isso aqui? Então eu vou pôr lá ponto logo, né, que é minha div lá, meu elemento tem esse nome, né, essa é class H2. Então eu estou falando para ele o que? O H2 que tiver dentro de um elemento da classe logo, dentro do meu HTML, você vai fazer o seguinte: eu vou mudar o peso da fonte, né? Que indica se a fonte é negrito, se é itálico, o que for. Então eu não quero uma fonte, quero uma fonte normal. Opa, normal. Então eu não quero o texto negritado, que o H2 faz isso, né? Ele automaticamente negrita o texto. Eu estou tirando o negrito dele e vou também ajustar o tamanho. Então eu vou pôr um font size 24 pixels, ok? Então são essas as configurações que nós precisamos para o menu. Vamos ver como é que ficou isso, tá? Vamos dar uma olhada para ver como ficou. Ah lá. Então ele ajustou, tá vendo? Ó? Tirou o negrito. Eu aumentei ligeiramente o tamanho da fonte, mas aí agora eu estou controlando, né, o tamanho que eu quero que ela fique, e o resto se manteve. Isso encerra o nosso menu dentro desse projeto, né, dentro dessa ideia. Bom, mas aí fica a pergunta: e se eu quiser colocar dentro imagens, né? Eu quero pôr uma imagem dentro deste texto. Bom, eu vou fazer a mudança, eu preciso primeiro fazer uma mudança do meu HTML, eu preciso pôr uma imagem lá. Esta imagem é recomendado que ela seja do padrão PNG sem fundo, tá? Só o padrão PNG não resolve. Tem padrão PNG que a pessoa que monta o logo ele põe fundo, deixa fundo. Por que eu quero sem fundo? Porque pode ser que o fundo da imagem não seja a mesma cor que eu estou usando no fundo do meu menu, né? Então, para evitar você ter dor de cabeça de ter que tentar ajustar a cor do seu menu na cor do fundo da imagem, para ela não ficar com uma borda ou não ficar um quadro saliente ali na imagem, fica esquisito, é interessante buscar uma imagem, um logo, né, PNG sem o fundo. Se você que desenvolveu o logo, você criou o seu logo, é bom buscar algo que não tenha fundo. Tá? Se isso não for possível, então tenta usar a cor que nós estamos usando no texto. Nós não chegamos a pôr isso, mas aí você põe um background color, né? No nosso menu lá, onde está o menu, põe um background color que seja a cor do menu, do fundo da imagem que você vai querer usar. Tá? Eu peguei uma imagem de fundo mesmo, que ela não tem fundo, né? É PNG, então eu vou usar ela. Então, como que fica aqui? O que eu mudo? O que altera no meu código? Primeiro isso aqui vai sair. Mas para não tirar o código, tá? Eu vou pôr como um comentário. Como é um comentário em HTML, eu abro sinal de menor,
exclamação, traço, traço, né? Menos, menos. Né? E encerro com menos, menos, sinal de maior. Isso é um comentário em HTML. Com isso eu anulei o meu H2, ele deixou de existir, então eu vou pôr a minha imagem. Então é um tag img, src, aonde está a minha imagem, né? Está dentro da pasta img, barra, o nome dela aqui, eu peguei rapidamente quando eu fui buscar aqui, procurar, eu usei um logo do Visual Code que eu tinha, tá? Não condiz muito com a academia, né, que é o tema do projeto, mas é só para resolver uma dúvida que colocaram, né, sobre se eu não poderia usar um logo no meu banner de forma mais imediata. Então é um quebra-galho aqui só para a gente ver isso funcionando. Então eu criei aqui, tá? Essa imagem é bem grande e eu não estou ajustando nada. Se eu salvar e for querer olhar ver o que aconteceu, vocês vão ver que eu vou só mostrar aqui. Ó. Acabou, né? Cadê meu menu? Tá tudo desestruturado, né? Então a gente tem que ajustar isso. Aonde que eu vou ajustar? No meu código CSS, ok? Então como fica o meu código CSS para isso? Primeiro ponto, vamos lá. No meu header lá, onde eu estou estabelecendo, onde fica o meu menu. Aqui. Deixa eu dar um zoom. Eu vou dar um tamanho, ele não tem tamanho, por isso que a imagem ocupou, ela vem no tamanho da imagem. Então, a hora que eu der um tamanho para ele, já muda um pouquinho. Ó. Então, height, então dou um tamanho. Vou por 90 pixels, tá? Estabeleci lá, 90 pixels. O restante permanece igual, né? O logo vai flutuar à esquerda, tá? Então, o que vai mudar aqui? O meu H2 não vai usar, mas não tem problema, eu vou deixar aqui, não vai afetar. Então, logo e img, o mesmo processo, né? O que eu vou fazer? O tamanho da imagem. Eu vou por 70 pixels. Lembrando que a gente dá tem um padding do nosso header. Então, para que fique mais equilibrado, a gente está falando dele de 90, ele é 8. Vai mais ou menos centralizar a minha imagem com isso. Agora sim, vamos ver como ficou. Pronto. Tá vendo? Olha lá, ele trabalhou, ele ajustou. Uma coisa que nós temos que observar é que a partir do momento que eu dei um tamanho aqui, o meu texto ficou colado, tá vendo? Então, esse ajuste eu preciso dar. Tá? Então, como que eu vou fazer esse ajuste, né? O nosso Nave Desktop, ele tem aqui, né, no L, que é onde está o nosso elemento, ele tem aqui um top 8. A gente já tinha dado uma distância de 8 pixels. Eu vou aumentar essa distância, vou por 28, tá? Que é o que eu calculo que seja o adequado, né? Então, se eu buscar aqui, ó, olha lá, já deu uma ajustada melhor. Então, vejam que aqui, então, eu tenho, em vez do texto, uma imagem. Qual usar? É questão de gosto. Tem empresas que tem, apesar do logo, ela prefere pôr o nome, então fica o nome. Tem empresas que usam já o logotipo. A marca já está frisada. Algumas é os dois, né? O logo e o nome. Mas neste caso, a maioria dos que eu vi é uma imagem que o cara montou com o logo e o nome. E aí você vai trabalhar como imagem também, tá? Então, está feito esse recurso adicional aí para vocês. O que nós vamos fazer agora? Agora vem dentro do projeto vem um banner, né? Aquela imagem que nós colocamos, que pode ser uma imagem fixa, que é o que a gente chama de banner mesmo, ou pode ser uma imagens rodando, que seria o slider. Tá? Para fazer o slider, nós precisamos de outros recursos, de JavaScript, etc., que a gente não aprende aí nessa disciplina, primeiro módulo, né, primeiro ano. Então a gente vai usar uma imagem fixa nesse momento.
Eu já procurei, já peguei uma imagem que tem a ver com o tema, né? Que é academia. Então, eu já busquei, eu já tenho ela salva, tudo preparado. Ela vai cobrir o fundo e eu vou pôr um texto nela, para a gente aprender a trabalhar também alguns recursos com relação a destacar mais textos que vão ser colocados, etc. Como eu já coloquei, é bom tomar, quando essa é uma imagem de fundo, que eu vou ter texto depois, é bom tomar muito cuidado com como essa imagem. Tá? Se eu pego, por exemplo, estou fazendo um site de desenvolvimento, pego uma imagem que já tem uma escrita de código, depois ainda vou colocar outra informação por cima, com texto, você vai causar uma certa confusão de leitura. Então tem que se tomar cuidado quando eu trabalho com esse tipo de recurso, tá? Então, se eu for ter texto, a imagem de fundo tem que ter um espaço para comportar isso. Normalmente você põe pequenos textos, às vezes é uma pequena frase, e aí ela está sempre destacada, com uma letra grande e tal, para a pessoa visualizar, e são pequenas chamadas. E aí a imagem de fundo. Tem mais textos, tem que tomar cuidado com a imagem que vai ser usada de fundo, para não ter problema, tá? Para não ter aí uma dor de cabeça no sentido de o texto não ser visto, não ser visualizado, né? Então, fiquem atentos para isso, tá ok? Então vamos lá. Aqui eu vou mexer na minha estrutura HTML. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou precisar colocar uma nova parte, né? Então é abaixo do meu header aqui. Então ele entra. Eu vou abrir um tag section. Vou atribuir uma classe para ele, que é a main bg. Dentro desse da minha seção, eu vou pôr um título, que esse título vai aparecer ali naquela minha imagem. Projeto Academia ILW. Não é igual não. Mania que estou pondo. ILW. IFSP. Só para. E aí eu preciso pôr texto. Beleza. Então, parágrafo. Opa. Parágrafo. Ok. Para que eu não fique escrevendo o que eu vou escrever aqui, né? Para mim não tem que ficar me preocupando com o que escrever, para não ficar digitando um monte de coisa no teclado. Tem gente que faz isso, né? Vai apertando, né? Às vezes fica sem espaço, fica meio sem sentido, põe muitas caracteres sem espaço, aí não fica uma coisa real. Nós temos um site que fornece textos pra gente, tá? O site se chama Lorem Ipsum. É esse cara aqui. Se escrever Lorem Ipsum, como está aqui, ele vai direcionar, ou já põe lá br.lipsum.com, br porque vai dar texto em português. Eu tenho várias línguas, tá vendo? Vocês podem estar sei lá, fazer um site para a França, põe em francês ou coisas desse tipo. E aí ele tem aqui a opção. O texto não tem muito sentido, é um lero-lero aqui, né, que a gente brinca, ele não diz muita coisa, mas o que interessa não é o que ele informa, o que interessa pra gente é, porque eles são frases, ele é uma frase, tem as palavras e tudo mais. O que interessa pra gente no sentido é ter algo que eu possa usar. Então eu vou copiar esse texto que está marcado, tá? Se alguém tiver curioso, se eu já trabalhei com outras linguagens aqui para ver como é que ficava já, só para ver como é que montava. Uma que ficou muito louco na hora de fazer foi em hebraico. Aí eu colo aqui, tá? Só isso. Como são 2 parágrafos que eu vou estar trabalhando, porque eu quero ensinar uns recursos para fazer destacar o texto sobre uma imagem, então eu vou pôr esses 2 parágrafos. Tem algum texto, não é exagerado.
né? Se quiser pôr mais do que eu coloquei também pode, não tem problema. Vou salvar. O que eu tenho nesse instante, né, do código, eu tenho isso aqui. Ok? É a minha estrutura, não tem nada formatado. Meus textos, lembrando lá, ele está lá no canto. Então agora eu vou começar a realmente montar como vai ficar o meu banner, né? Então vamos lá para o CSS, agora é um trabalho no CSS. Vamos chamar aqui. Então é meu main BG, ok? O que eu vou ter dentro dele? Primeiro, eu estou avisando que eu quero que ele ocupe 100%. Por que eu quero ele 100%? Eu quero que ele ocupe todo o meu espaço. Todo banner a gente faz ele ocupar todo o espaço. Ah, mas o senhor falou, o senhor criou aquele container lá para não pegar em tudo, né? Ficar mais centralizado, para fazer um controle melhor sobre telas com maior resolução. Isso é válido para a minha parte de texto, para a minha parte de estrutura, mas quando eu falo de imagens, banners, coisas desse tipo, slides, a gente manda ocupar tudo, então 100%. Só que eu controlo a altura. Por quê? Se eu pego uma imagem mais quadrada, por exemplo, ela vai ocupar 100% e vai ocupar proporcionalmente aquilo que é permitido. Eu quero ter um controle maior sobre esse tamanho, então estou pondo 600 pixels. É o ideal, dentro de uma resolução normal, eu vou conseguir enxergar meu menu e meu banner. Maior vai aparecer um pouco mais, mas não há problema, né? Dentro do padrão maior das telas. E aqui eu vou pôr uma imagem de fundo agora. Então, vou usar o recurso, né, background. Eu vou usar o recurso de uma função chamada URL, que ele busca uma imagem pelo caminho indicado. Neste caso, vamos dar uma observada aqui. Aonde está a minha imagem? Minha imagem de banner é essa, né? Banner JPEG. Ela está dentro da pasta image, que está na raiz do meu projeto. E a gente está programando aqui, ó, no style CSS, que está dentro da pasta CSS. Então, quando eu vou dar o caminho, eu não posso dar image barra banner JPEG, como eu fiz, por exemplo, no tag image aqui no index. Porque ó, o index está para fora, ó. O index está na página do projeto. Então a página image está embaixo dele. Como eu estou mexendo aqui no CSS, no style, não é a mesma coisa. Se eu falar isso, ele vai buscar a pasta image embaixo da pasta CSS, não é o caso. Então eu tenho que falar para ele o que? Subir um nível e ir para a pasta do projeto. Como eu mando ele subir um nível? Ponto, ponto. Aí sim eu ponho barra img, barra, aí é banner.jpg. Tá? Ponto e vírgula. Tem algumas pessoas que o CSS e o JavaScript, quando ele trabalha com JavaScript, ele põe numa outra pasta, normalmente asserts ou resource. E aí eu teria que subir 2 níveis. Então se você pegar um código de alguém e tiver ponto, ponto, barra, ponto, ponto, é porque está mais ou menos uma estrutura desse tipo. Chamei a minha imagem, chamei minha imagem de fundo, meu banner. O que mais eu tenho que pôr? Quando eu pego uma imagem, eu falei se ela é grande, mas se ela for pequena? Se ela for pequena eu ponho de fundo, a tendência do HTML é repetir essa imagem para cobrir o máximo possível aquele elemento. Eu não quero que aconteça a repetição. Então eu vou pôr um background repeat. Eu não quero que repita, então é no repeat. No repeat. Então não repete. É uma vez só que você vai pôr a imagem. E como eu garanto que a imagem cubra tudo, né, que ele aumente se a imagem for pequena, nesse caso. Se a imagem for grande não vai ter problema, mas se a imagem for pequena. Background size. Qual é o tamanho da imagem? Eu quero que ela cubra, cover. Ela vai cobrir
o espaço disponível. No cover, o que ele faz? Ele ocupa o que alcançar primeiro, vamos dizer assim, né? Ou a largura ou a altura. Normalmente a gente pega uma imagem, o formato dela, normalmente ela vai bater primeiro a altura. Né? Você vai pegar sempre é interessante buscar imagens retangulares. Ele bate primeiro a largura, a altura não. O que acontece nesse sentido? Ele vai pegar como posicionamento o canto superior esquerdo, vai ocupar e fica meio, vamos dizer, desfocado, a imagem fica fora do foco. O foco principal da minha imagem normalmente é o centro dela. Então eu quero que ele posicione o centro da imagem para ficar principal. Então eu ponho aqui lá, background position center. Aí, com isso, ele vai trazer o centro da imagem para o centro do meu elemento. Teoricamente, quando você bate uma foto, o foco, o objetivo dela está no centro dela. Então, eu vou ter o principal da imagem sempre mostrando, sempre sendo mostrado com esse recurso. Então, ele põe a imagem no centro, preenche o que der primeiro, ou a largura ou a altura, e o resto fica proporcional, tá? Então, é isso que eu estou mandando ele fazer. Vamos ver o efeito disso. Tá? Deixa eu tirar o zoom. Esse é o efeito. Ok? Preencheu. Beleza. Nós ainda temos o nosso texto estourando, né? Como que eu corrijo isso aí? Eu vou usar aquele elemento container que a gente tinha criado para envolver essa parte do texto. Ele vai acompanhar a formatação do meu menu. Tá ok? Então, vamos voltar ao nosso código, o nosso HTML. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou criar, então, depois do section, eu vou abrir uma div, class container, tá? Não fecha aqui, tá? O meu fechando automático. Se o de vocês fizerem isso, apaga, ele abre aqui. Aonde eu vou fechar? Aqui, ó, no final do último parágrafo. Para ajustar isso aqui, ó, quase todos os editores fazem isso. Você marca e dá o tab e ele identa de novo. Então, ó que bacana. Como isso vai ficar. Bom, observando o que nós fizemos aqui. Então, ó, esse aqui é o que nós tínhamos digitado, o H2 e os parágrafos, a div container que eu coloquei e a div section que a gente já tinha inserido, ok? Tem que estar dentro dessa forma, dessa estrutura, tá? Para poder estar funcionando. Então, agora o que eu preciso fazer? Agora, eu vou fazer um pequeno ajustinho, que é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, quer ver, ó, como ficou o resultado disso, né? Ficou dessa forma. Pus o container, ele ainda está para cá, tá vendo? Mas eu não quero ele encostado no canto, né? Eu não quero ele desse jeito. Então, eu vou fazer um pequeno ajuste para centralizar o texto. Então, volto lá no CSS, dentro do meu main aqui, ponho lá teste, align, center. Feito. Né? Então, como que vai ficar isso? Vamos lá. Beleza. Centralizou todo o meu elemento. Agora vamos arrumar, né? Vamos dar um ajuste no título e no parágrafo. Ok? Então nós vamos aqui criar classes específicas para isso. Vamos dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Então, do H2, né? Main BG H2
color 52 a A7. É uma cor mais anil. Fonte size 30. E o fonte weight normal. Tá? Feito. Vamos arrumar o parágrafo para a gente ver o resultado final. Main BGP, né? Uma teste align left, né? Por que left, né? Como é um texto, uma parte de escrito, né? Não é um. Se for uma pequena chamada, uma pequena informação, até poderia estar centralizado. A ideia é um texto. Eu pus pequeno, mas poderia ter posto mais. Se é um texto para leitura, a gente está acostumado a ler da esquerda para a direita, então é interessante deixar alinhado à esquerda. Quando é uma pequena subtítulo, coisa assim, não teria tanto problema. Então eu vou alinhar à esquerda. Se a gente estivesse fazendo algum site para uma língua oriental, árabe, hebraico, etc., ele já teria que estar alinhado à direita, porque eles leem da direita para a esquerda. É diferente a leitura, vamos pôr assim. Então aqui no caso nosso à esquerda vai ficar melhor. E aí eu vou pôr color, eu quero ele em branco, então color white, né? E o font size dele, vamos pôr 18 pixels. E o margem top entre um parágrafo e o outro parágrafo e o título, vamos pôr de 15 pixels, ok? Então, nós temos isso aqui. Vamos ver como ficou isso, né? Qual o efeito que ele vai trazer ao nosso elemento. Tá lá. Legal, ficou bacana. Mas ainda eu tenho um detalhe aqui, né? Aqui está grudado, ó. Quero afastar o meu título dessa opção dali, né? Então o que eu vou fazer para afastar o título? Então eu vou voltar aqui no meu main, vou pôr aqui um padding de 150 pixels, superior e inferior, e direita e esquerda 0 pixels, não precisa, 0 pixels, não preciso mudar. Veja, se alguém estivesse perguntando, sou obrigado a pôr aqui, não podia pôr embaixo? Pode, é questão só de boa prática. Tudo que mexe com tamanho, posicionamento, margens, é interessante pôr num lugar só, né? Mais fácil para depois ver a questão de ajustes de tamanho. Então, salvei. Vamos ver como ficou, né? Vamos lá. Olha lá. Beleza, lá. Jogou. Ficou até mais bem posicionado o meu texto, que saiu da imagem, está numa área mais só fundo, né? E o meu projeto. A cor não ficou legal, preciso ver depois para trabalhar essa cor, né? Dar uma escurecida nela. Vamos ver com o recurso que eu vou ensinar, que é a nossa próxima etapa agora. Eu vou ensinar a gente a fazer uma jogada para fazer com que o meu texto se destaque mais. Nós vamos usar um recurso aí, né? No popular, a famosa gambiarra, para fazer com que o texto se destaque mais em cima da imagem, tá? Pode até ser que daí a cor se mantenha. Eu vou esperar a partir desse momento. Se a cor não ficar ainda legal, eu modifico para ela ficar um pouco mais escura, né? Não está adequada para a imagem ainda como está, né? Mas isso a gente vai fazer na próxima aula, ok? Esse novo ajuste para destacar o texto em cima do meu banner, tá ok? Obrigado aí pela presença, até a próxima aula e tenham um bom dia para vocês aí. Abraços.